Continuando a nossa aula de hoje, nós vamos agora abrir nossos livros em História, tá? Abram aí na página 61, nós vamos fazer uma correção rapidinho. Deixa eu só arrumar aqui. Tá bom. Nós vamos fazer uma correção rapidinho aí do exercício 4 lá em cima, tá bom? Que a prof deixa para vocês fazerem. Relacione corretamente as datas da coluna da esquerda aos fatos acontecidos nos bairros Bonfim e Cidade Baixa, em Porto Alegre. 1867 foi a Capela do Senhor do Bonfim é construída. Liga ali. 1884 é a última frase. O nome de Campos da Redenção é dado ao local em homenagem ao fim da escravidão na cidade de Porto Alegre. 1945, você vai ligar lá em cima. O Parque Farroupilha é criado. E 2015, a comunidade do Quilombo do Areal recebe posse definitiva do lugar onde vive. Tá bem? Bom, agora nós vamos passar para a próxima página, bairros indígenas. Acompanhe aí a leitura e a explicação do texto da prof, tá bem? Vamos lá. Abram na página 62. Vamos começar nossa leitura. Os indígenas, bom, vocês sabem bem quem que são índios, né? Já trabalhei vários anos sobre isso, lá desde o primeiro ano. Os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil. No entanto, depois que os povos de outros continentes chegaram ao país, os índios foram perdendo a posse das terras. Sim, na maioria das vezes, eles eram expulsos das suas aldeias ou escravizados pelos colonizadores. Que coisa, né? Continuando aí, passados 500 anos da chegada dos europeus, embora em menor quantidade, diferentes povos indígenas continuaram existindo no Brasil. Conquistaram leis para defender suas terras e manter a sua cultura. Apesar da existência da FUNAI, o que é FUNAI? Ali do lado tá falando, ó, Fundação Nacional do Índio, tá? Deixa eu ver. Apesar da existência da FUNAI e das diversas organizações que trabalham em defesa para a preservação dos povos indígenas no Brasil, nem sempre é possível viver de maneira digna e adequada em suas terras. Em muitos casos, eles enfrentam problemas para cuidar da própria saúde. Não há escolas e as terras não são suficientes para o plantio de alimento do que eles precisam. Ao longo do tempo, muitos índios migraram para as cidades em busca de outras formas de sobrevivência. Na maioria das vezes, procuravam por mercadorias, alimentos, educação e recursos, como eletricidade, tecnologias. Em alguns casos, as cidades cresceram e acabaram atingindo as terras indígenas, e os índios que viviam por perto foram se misturando ao estilo da vida urbana, tá? Então, os índios, eles foram praticamente expulsos dos lugares aonde eles estavam pelos colonizadores, né? Há 500 anos. Bom, agora exercício número 5. Enumere os quadros abaixo de acordo com a ordem dos acontecimentos. O que aconteceu primeiro dessa história que eu contei? Bom, os índios estavam lá no Brasil até que chegaram os colonizadores. Muito bem. Então, aquele quadrinho ali debaixo da esquerda, que eles estão cuidando da terra até que chegaram ali os colonizadores, é o número 1. Depois que chegaram os colonizadores tomaram as terras dos índios. Então, é o segundo quadrinho lá em cima, ó, quando os colonizadores mandaram os índios embora. O terceiro é quando os colonizadores transformaram os índios em escravos para trabalhar para eles. O quarto foi da história que eu contei para vocês, é ali embaixo o índiozinho doente e uma mulher cuidando dele, mas com falta de assistência à saúde. Tem outros problemas também, alguns problemas que os índios enfrentavam. E o quinto é a migração indígena para a cidade, quando a cidade começou a crescer e pegaram o lugar das aldeias e aí começaram a se misturar. Os índios começaram a viver uma vida mais urbana, tá bem? Aquele terceiro lá de cima.
Passando para a página 63, a gente vai ler um textinho ali antes da gente terminar a nossa aula, tá bem? E eu vou passar a atividade de hoje de história. A comunidade indígena de Beija-Flor. A prof está observando agora, não vou conseguir fazer essa leitura com vocês agora. Então, vocês mesmos sozinhos vão fazer essa leitura aqui e eu vou deixar uma atividade, tá bem? Aqui onde eu vivo. Pesquise, de novo, nós vamos precisar de internet. Gente, geografia e história, a gente sempre precisa da internet para fazer pesquisas, tá? Ou livros, tá bem? Se você tiver livros em casa. Pesquise em sua cidade ou seu estado se existe alguma aldeia ou algum bairro que seja habitado por indígenas. Busque informações que respondam às seguintes perguntas. Quando começou a ocupação do lugar? Qual a origem e a etnia dos povos indígenas que vivem ali? E como fazem para trabalhar para sobreviver? Eu não tenho muita certeza, até vou também fazer essa pesquisa, mas parece que ali próximo, ali Águas Claras, se eu não me engano, eu sempre via alguns índios ali e eu tinha um cunhado também que sempre ajudava com fraldas, com alimentos, as aldeias ali por perto. Eu acredito que tenha. Vamos fazer uma pesquisa para a gente poder responder essa questão aqui, tá bom? Aí perto de Viamão, se tem alguma aldeia e responder essas perguntas aqui, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.